Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos, começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, com muitos assuntos aí, os jogos da dupla Grenal no final de semana, também do Brasil e do Juventude, e ainda começando a semana da Libertadores da América para o Grêmio. E além disso, tivemos aí o primeiro jogo também da decisão da Copa Paulo Santana, entre Aimoré e São José. Na bancada hoje, Diogo Rossi, Nelson Cerqueira, Antônio Bavaresco, e estamos recebendo o colega mais uma vez aqui, o Gutierre Sanches, da Rádio Guaíba. Tudo bom, Gutierre? Tudo bem, Rogério. Grande, Guti, tudo bem. E nós vamos, já de imediato aqui, propor para a mesa o placar do jogo lá, independente do que nós vamos falar depois, tá? Sobre quem joga, quem não joga, quem foi bem para jogar, quem não foi bem para jogar, na partida de ontem do Grêmio com o Palmeiras. Placar para Guayaquil na quarta-feira, Barcelona e Grêmio. Bavaresco. 2-1 pro Grêmio. 2-1 pro Grêmio. Nelson Cerqueira. 1-1. Diogo Rossi. 1-0 pro Barcelona. Jerry Sanches. 1-1. 2-1 pro Grêmio. Não deu teu palpite. 1-0 pro Barcelona. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Os dois com o mesmo palpite, não dá nem para fazer uma aposta aqui de vocês. Não, mas... Acho assim. 2-2, então. Vamos ser generosos. Tá O que certo. tu acha? Aí já é 2-2 pro Grêmio, né? Já dá pra dizer isso. Mas 1-1 também é pro Grêmio, né? 1-1 também é pro Grêmio. Eu acho que é 1-0 pro Grêmio. 1-0 pro Grêmio. O meu palpite primeiro era esse, mas eu Não, vou agora é com 2-1. meu, rapaz. Vou com 2-1. Já deu Não, 2-1. é que eu acho que o Grêmio pode acabar levando um gol na base dos focos. E o melhor desempenho do Barcelona vem sendo fora de casa. Fora de casa, né? Então, a tendência também Ele é um visitante Grêmio. mal educado, né? Ele é Não, mal se o criado. Grêmio, se for esse placar aí que o Diogo falou, não precisa fazer o segundo jogo. A torcida pode ir lá, testemunhar, bater palma, que acabou. O que Se tu o acha? Grêmio perder lá, tá fora. Tu acha? Ah, tenho certeza. Vamos falar sobre isso. Você vai participando conosco. Você tem duas opções, ou você participa através do Facebook, na página da TVU, @TVU Play, ou na página do programa, @Virando o Jogo TV, ou também você tem a possibilidade de participar conosco através do nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700. Eu vou te corrigir, Rogério. Tu falaste do jogo da Copa da Paulo Santana, falaste do jogo do Grêmio ontem, da previsão. Aí teve jogo da Série B no sábado também, né? Não, mas ele eu falou. falei. Ele abriu falando isso. Falou da dupla é. Grenal. Dupla Grenal. Claro. Bom. Só esqueci uma coisa, então fazer uma correção aqui. Talvez a gente nem fale nisso, para não vai dar tempo. Mas eu queria destacar, tá? O desempenho da seleção sub-17, nós vamos falar? Não vai dar tempo. Não, podemos falar também, Mas como hoje também 30 tem segundos. a escolha do melhor jogador do mundo. É hoje. Não é do melhor jovem, não. É o melhor jogador mesmo. É o melhor da Tá. FIFA hoje. Porque teve aquele... Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. É o Cristiano. Mas, enfim, rapidinho, seleção sub-17. Não só pelo resultado, por ter virado em cima da Alemanha, mas nas circunstâncias que foi. Mostrou, olha, se essa geração aí conseguir transpor depois, quando virar profissional mesmo, para suas carreiras, o espírito que eles demonstraram ontem, olha, que espírito de seleção. Os caras foram na raça, foram para cima, não tomaram conhecimento da Alemanha, amassaram, olha, muito tempo eu não via. Encararam a Alemanha. Não, amassaram. E durante toda a competição eles estão bem. Eu não vi todos os jogos. vi alguns jogos. Eles tomaram um susto da Espanha. Que Sim, foi a eu mesma soube, situação. eu não vi Mas esse que jogo. também tem uma base absurda. E que saíram perdendo e viraram o jogo, esse é o grande mérito. E ontem contra a Eu não Alemanha... sei se tu assistiu ontem foi Assisti. espetacular. Mas o predomínio do Brasil foi especialmente a partir dos 15, 20 do segundo tempo. Fisicamente Que também. surpreendentemente, a Alemanha cansou. Arriou. Cansou
E o Brasil, não sei se é questão de clima, enfim. Pode ser. Porque Mas esse igual, Mundial Sub-17 é lá na Índia. Quem é o grande nome dessa seleção? O Lincoln, embora tenha perdido uns gols, mas eu ainda acho... Tem Lincoln, Paulinho... E o Vitor Bobson, que é um jogador, assim, extra classe. Olha, é um volante que tem o dobro da altura do Arthur, mais ou menos. É uma característica totalmente diferente. Um jogador mais lento, um pouquinho e tal. Mais posicionado. Tipo Olas, assim? Dá pra jogar... Exatamente. Só que fisicamente... Dourado. É igual o Dourado, fisicamente. É bem parecido. Esse é bom ou ruim? Não, pode físico é igual. Não, fisicamente só. Muito parecido. Não é o futebol, é fisicamente. Não, futebol é diferente. Se a gente analisar a atuação do Dourado no último jogo... O pior jogador dessa seleção é o goleiro. Eu também achei fraco o goleiro. Não é assim que ele não serve. Esse menino que fez o segundo gol, muito inclusive. Bom, Paulinho é esse excelente jogador. Jogador pronto. Já fez gol. Excelente jogador. Raçudo, chuta bem no gol. Teve um jogo contra o Atlético Mineiro, que foi o primeiro que esses garotos do Vasco apareceram e ele fez 2 gols já. É muito baita jogador, essa é uma promessa. Falando em garoto, quem me decepcionou ontem, que eu tenho falado muito bem dele aqui, foi o Pedro do Fluminense. Ele foi ontem, ele jogou ontem contra o Chapecoense e ele não foi bem ontem na partida. Aliás, o time do Fluminense não foi bem. Muitos garotos, né, Rogério? Mas ele vinha entrando bem e ontem ele teve a oportunidade porque o Henrique Dourado foi poupado, tá? E aí... Porque tem jogo no meio da semana, né? Fla-Flu, né? Tem o Fluminense joga pela Sul-Americana, Copa Sul-Americana. Então o Fluminense... E perdeu também o segundo gol do Wellington Paulista, foi incrível, né? A bola entrou, eu acho que passando a linha inteira, uns 5 centímetros, não mais do que isso. Não sei se você também acreditas nisso, mas o Fluminense nunca ganhou da Chapecoense. Tem mais essa marca também. Mas os Palmeiras... tabus... o Palmeiras nunca tinha ganho do Grêmio na Arena. Você se lembra da Toca Verde? Ai. Segura, peão! Toca Verde? Lembra da Toca Verde? Era o Juventude. A Chapecoense é a Toca Verde do Fluminense. Os tabus existem para serem quebrados. Na verdade, todo mundo que vai a Chapecó lá na Arena Condá tem dificuldade, né? Tem mais um tabu, tá? Para lembrar já. O Internacional teve uma dificuldade. Não teve dificuldade? Não é isso que eu tô falando. Mais um tabu só para não perder o gancho. Foi, Nelson, lá? O Barcelona de Guayaquil nunca ganhou do Grêmio, tá? Aliás, o Barcelona de Guayaquil nunca ganhou do Grêmio. Aliás, se eu não estou enganado... Nunca jogou com o Grêmio. Nunca tirou ponto do Grêmio. Perdeu todas até agora. Bom. Aliás, o futebol equatoriano, eu não lembro se já ganhou do Grêmio. O Barcelona não se dá muito bem com os times gaúchos, né? Nem esse Fake, nem o outro Barcelona também. O Barcelona também nunca ganhou do Internacional. É verdade. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Bom, nós tivemos ontem aí, já falamos aí do melhor do mundo, né? Acho que todo mundo fecha que o melhor do mundo é Cristiano Ronaldo, né? Ou é Messi ainda? Ao final da carreira, acho que todos nós vamos concordar que é o Messi. O Messi jogou mais. Como carreira, né? Eu também acho. Eu penso assim, mostrou mais, tem números e tudo. Números até são semelhantes. Mas hoje, nessa temporada, é o Cristiano Ronaldo indiscutivelmente. Eu discordo de vocês. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é mais atleta, fez mais. Não, isso é indiscutível. Pela mais atleta equipe e pela seleção do país ele dele. Tem uma qualidade que quem conhece, quem conviveu com ele, Roberto Carlos deu uma entrevista. Roberto Carlos, acho que falou. Lateral? É o lateral, eu tô maluco, é ele mesmo. Ele falou na ESPN falando sobre a característica de pessoal do Cristiano, como atleta. Ele é uma espécie de Ayrton Senna da bola. Ele é um cara que ele tinha alguma ferramenta. Primeiro, ele era um cara pobre. Diferente do Messi, que não era um cara muito pobre, e diferente do Neymar, por exemplo, que, desculpe o termo que eu vou usar, é mimadinho. Filhinho de papai, ele não era rico, mas para pobre não serve também. Ele é mimadíssimo. Tá, então tu concorda comigo. Botar pra cima. Então o Cristiano, ele é um cara, ele era pobre, quer dizer, então ele não tem nem essa coisa de dizer, porque não, hoje ele parece um príncipe. Mas ele não teve base. E ele é um cara que diz que ele treina em casa. Ele tem academia em casa. O cara é assim, é focado. Por que ele tira a camisa e faz aquilo? Talvez por vaidade, para mostrar que... Para mostrar que o índice de gordura dele é mínimo. Mas não é só na vaidade que eu falo no desempenho, Rogério. O chute a gol, as faltas. Ele treina tudo, ele treina em casa, inclusive. Mas essa, para mim, é a principal característica dele. O esforço, o comprometimento profissional e físico. Para mim, o Cristiano Ronaldo, ele é mais
aquele jogador quase que uma máquina para jogar futebol. Jogador ele feito, foi né? feito para aquilo. Como um Usain Bolt para correr, o Michael Phelps para nadar. Perfeito. Ele é igual. O Messi já é aquele cara mais artista, mas também Tem aliou talento, né? aquela velocidade incrível. Não, e joga pro controle. time, que é uma qualidade que o Exatamente. Neymar ainda não que aprendeu a ter. O Messi, ele tem o talento. Né? O Isso. Neymar tem, que o Maradona teve. O Cristiano Ronaldo também tem o talento deles, mas conseguiu igualar isso com esforço. Com esforço. Perfeito, Olha, isso aí mesmo. e ele tem uma Ele é um outra atleta coisa- perfeito. Perfeito. E ele tem uma outra coisa que supera em relação aos seus concorrentes, que ele também é talhado para ser um ídolo, diferente dos seus concorrentes. Tu diz pela aparência física? Não, mas ele se construiu, né? Não é aparência física. Pelo comportamento Pelo dele. comportamento. Ah, verdade. Porque ele é uma pessoa que se envolve pouco em confusões e atritos. Ele ajuda, né, quem precisa. É verdade. Ele, diferente de Sabe outros... ser ídolo, né? Diferente de outros, ele... Uma vez eu ouvi uma entrevista dele que perguntaram por que ele não faz tatuagens. E ele disse, eu até gosto e queria ter o meu corpo todo tatuado, ele disse. Mas eu não faço porque tem a legislação europeia que não permite, né, que se doe sangue com um período curto. E ele é doador de sangue mensal. Então, também eu acho que ele tem... É um atleta, poderia até usar isso como desculpa. Eu não tenho tatuagem pela mesma razão, sou O negativo e sou doador de sangue. E é verdade, não estou falando isso por causa O Bavaresco é talhado para ser ídolo. Agora tem aquela Nada outra a ver. história, né? Como diz os caras, pô, não tem tatuagem? Não, vocês já viram botar um adesivo numa Ferrari? Tá? Muito bom, muito bom. Agora, Eu falo isso quando me perguntam se eu não tenho tatuagem. Né? Tu treina em casa na frente do espelho, teu comentário também? Não. Tu treina? Muito bem. Escuta, e a Copa Paulo Santana tivemos o Aimoré largando na frente. A Aimoré vencendo por 1-0, né? Em Lá casa. no Cristo Rei. Tá encaminhada a classificação do Aimoré, porque... Será? Olha que o time do Aimoré é bom, gente. Não por isso. Aimoré é bom. O placar não é... Mas os outros jogos também foram assim, né? Virou... Mas virando depois, né? é aquilo, o time do Aimoré é o time... A melhor do é um fim de time que semana corre foi bastante. das redes sociais na sexta-feira. Quem é que viu o São José tirando sarro? Foi o Aimoré sobre o confronto em cima da novela da Globo, que era o Zeca e o Índio. Então, Que o Índio salvou o Zeca. Fizeram uma se tu brincadeira. falar em ficou muito novela boa. da Globo, especialmente Não, eu essa vi no que acabou Twitter. aí, Não, eu vi no Twitter a brincadeira. Uhum. Depois eu tive que entender, perguntei pra minha filha por que da piada. E aí tinha a ver com a novela, eu achei criativo. O pessoal, o estagiário de São José lá foi. eu, em termos de clubes do Vale, eu não discuto mais com o Nelson. Depois que ele bancou o Novo Hamburgo na primeira verdade, rodada do Campeonato É Gaúcho, verdade, eu lembro e o disso. Novo Hamburgo Segunda sai Eu lembro campeão disso. gaúcho. Eu lembro disso. Deu nóia, deu nóia. Não. Agora ele falou no Aimoré, eu já nem discuto. Vamos deixar. E eu apanhei bastante aqui nessa bancada, né? Eu Que é, apanhei ô, bastante. Sorte. Ah, foi sorte, tá bom. Se o Aimoré perder, vai ter sido sorte. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É isso aí, Assim funciona, minha tá tese é bom. essa. É que eu erro pouco, já falei pra vocês. Esse que é o problema. Quem é que dizia Mas isso? essa do Novo Hamburgo... Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Esse é do golfista aquele. do- o- É o- Não, sim, mas não estou Tiger dizendo Woods. isso. Não, acho que essa aí não é do Jordan. Não, Tiger Woods. Acho que é Bom, Tiger de Woods. qualquer Mais eu maneira, treino, mais sorte eu Tiger tenho. Woods ou Michael Jordan serve para qualquer um dos dois. Só Aliás, ontem o marido da Gisele lá deu outro show, né? Tom Brady. Passaram o carro no. Foi a final do último Super Bowl. E os Patriots passaram o carro ontem, assim, não tomaram conhecimento dos Falcons. E um show do Tom Brady, de novo, com 40 anos. O adversário dele também comeu a grama Tu 10 viu quando vezes. termina, É. quando termina a rodada do brasileiro, da Série A, da Série B, da Série C, da Série D, o Bavaresco vai- Também. Vamos passar em seguida falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz e a academia com valor acessível é um deles. São mais de 40 academias de ginástica e musculação, onde você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Vá até o Sesc da sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br. Mais de 40 academias de ginástica e musculação para você ter uma vida dinâmica e mais saudável, o Sesc lhe oferece. Vamos à mensagem da Sam Motors Lifan, já voltamos. Pense em uma concessionária com experiência em vendas e pós-vendas. Com uma marca forte, onde design, tecnologia, segurança, conforto e desempenho são conceitos chaves. Pense em uma concessionária com transparência nas negociações e facilidades na hora de comprar um carro.
Essa concessionária é a Lifan Sun Motors. Um novo tempo, uma nova concessionária pensada em você. Uma concessionária pensada em você. Sun Motors Lifan na Ipiranga 7090. Bom, gente, nós tivemos a Série B aí para os gaúchos começando ainda na sexta-feira, né? Quem é que está falando? Tu que falaste do futebol americano, que foi um passeio, né? Sim. Rapaz do céu. Sim, o Guarani tu vai falar, né? Meu Deus do céu. Horrível, né? O Juventude. Eu nunca vi. Horrível. O Juventude, em 90 minutos, conseguiu chutar uma bola Mas não, em o gol. pior, Rogério, Uma bola em é gol. o histórico. O Juventude está sendo assim os últimos 4, 5 jogos. A informação que eu tenho é que foi jogo para derrubar o treinador. Eu não duvido. Pode ser. A informação que eu Pode tenho ser. é essa. Mas por que será, cara? Não, mas... relacionamento. É complicado. Mas é complicado, né? Porque o cara chega, ajeita o time... Mas eu só posso... Mantém o time na Série B, quer dizer, mas aí, manteve. Mas o campeonato justamente é esse, isso. né? Desde o Não, começo. sei disso. Tá, não, mas aí é que tá. O Rogério não desconcorda, tá? Rogério, eu discordo contigo. Eu vou concordar contigo, Nelson. Eu vou concordar contigo, porque fosse verdadeiro, né, e sendo verdadeiro o discurso da direção do Novo Hamburgo, do Juventude, que era para manter o time na Série B, que não tinha intenção de subir, só pode ter demitido o treinador por conta do vestiário. Não pode ser por resultado, né? Não, porque se demitiu por conta de resultados, a direção do Juventude está sendo incoerente. Está indo contra os argumentos que ela própria usou durante todo esse tempo. Que não era a minha opinião e a minha ideia. A minha ideia era de que o Juventude Sim, aproveitasse. tu sempre falasse isso. Porque eu não sei se vai ter esse cavalo encilhado como começou o campeonato, né, o ano que vem. Será que vai ter uma Série B tão fácil quanto essa? Eu não sei se de facilidade, mas eu digo pelo que o Juventude fez, a poupança... Depende de quem cair. Existe uma parceria. Só um pouquinho. Eu vou de novo insistir. A parceria do Internacional nessa Série B é ridícula. Tá, mas pode piorar. Piorar não pro Inter, que vai subir, já subiu. Piorar, que eu quero dizer piorar, mas melhorar pro Juventude. Piorar no sentido do nível. Porque, na minha visão, pelo que eu tô vendo que está se desenhando, não vai cair nenhum grande esse ano, que é uma raridade. Na minha opinião. Curitiba vai cair. Mas não chega a ser um grande. Ele é um médio grande. Ganhou um campeonato brasileiro como 500 anos atrás. Mas enfim, se tu considerar o Curitiba grande, aí eu estou errado. São mas grandes eu não que não considero. convencem. São grandes que não convencem. E ficaram times que, por exemplo, já caíram para a Série B e ficaram mais de um ano. Sim. O Curitiba já ficou mais de um ano na Série B. Os grandes mesmo, todos caíram e subiram no mesmo ano. Inclusive o Vasco, que é ioiô, sobe, desce. Eu acho, então, que o Juventude talvez, não discordando tanto do Rogério, que eu acho que poderia ter aproveitado esse ano, mas ainda assim não quer dizer que o ano que vem, de repente, a parceria não seja ainda mais fraca, sem ter um Inter, porque o Curitiba não será o Inter, mesmo que ele caia. Vai ter muito mais dificuldades. Exatamente. Muito mais. Então, O Brasil... Mas vai ter o dinheiro bom. O Brasil no ano passado... Mas não fez que nem assim o também, Inter, né? a base do Inter era muito melhor. O Brasil chegou um momento da Série B do ano passado que também parecia que tinha chance de subir. Chegou pro final, começa a perder. Parecido com Mas o time do Brasil, então, era mais fraco tá, do mas que o aí eu Juventude. vou usar a mesma situação do Brasil de Pelotas, independente de maior ou menor dificuldades na Série B de um ano para outro. Tá? O Brasil de Pelotas o ano passado tinha o mesmo discurso que o Juventude esse ano. Perfeito, exato. Certo? Sim. E aí, esse ano, o que aconteceu com o Brasil de Pelotas? Uma campanha muito pior. Não, concordo. Por isso que eu digo, não tem garantia. Tá? Por quê? Então, Por quê? Como por quê? Eu acho que é o dinheiro susto tá no inicial estádio, da gente. subida. Sim, mas O dinheiro não foi Mas não é só utilizado. isso, né? mas Nelson, então, que o discurso seja o seguinte: nós queremos permanecer na Série B por 5 anos. Mas foi. Entendeu? Mas foi. Por 5 anos. Mas foi. Já antecipa e diz isso. E vou aí. dizer que a Eu não te digo mudança... 5, tá? Mas pelo menos mais um ano na Série A B. saída do Rogério Zimmer salvou o Brasil, na minha opinião, esse ano. Embora eu reconheça mérito no trabalho dele, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Passou, Tem uma hora que passou. virou Se pneu. não tivesse saído, na minha opinião, ia cair. Pra ser. Ia cair. Do jeito que estava. Relacionamento, tu mesmo falasse agora sobre o Juventude. Então, acho que o grande mérito do Klemer dentro do Brasil foi melhorar o ambiente. Pelo que a gente, olhando de fora, né, a gente percebe que o ambiente melhorou. O time é o mesmo. Os resultados melhoraram um pouquinho, são parecidos. Né? E no Empatou em casa Juventude, com eu não Santa sei Cruz. até se já não fechou, mas a tendência é de que seja o Zago o treinador. Né? Provavelmente. Isso. Ué, o Zago está saindo do Fortaleza? Eles vão tirar de lá, né? Ele classificou o Fortaleza. E perdeu a final pro Eles CSA. pagam a multa rescisória que nem E Internacional. perdeu fez em com o Hulk. casa, isso que foi pra, em casa que eu quero dizer assim, perdeu o jogo de casa, né? Depois o segundo jogo Mas foi pro Zago é bom. Eu vejo E pro pro Zago... Juventude Não, também. a família do Zago mora em Caxias. Não, e a experiência que ele adquiriu no residência dele em Internacional,
apesar dos problemas, ele adquiriu uma experiência no Internacional. Uma experiência significativa. Será que o pessoal do clube Juventude maior. já não tinha conversado com ele, já não sabia se ele ia sair do... Não, de repente Pode até ser. podia, porque me parece que os jogadores do Juventude gostam muito do Zago, né? Sim. Aí pode... Se A bem gente que ele não pega- pode duvidar do mundo do futebol, Ele né? não. Aí fecha com o que o Nelson disse. Porque do jeito que foi, não sei se vocês assistiram o jogo de sexta-feira. Não. Infelizmente, não. Eu vi algumas vai. partes. Não, e o próprio discurso do Gilmar foi nesse sentido, de que os jogadores... Eu acompanhei não pelo tiveram- Twitter e estava vendo apavorado, Aí que era ele só tava no ataque do Gilmar, Guarani. deixou O Guarani claro isso. perdeu 500. E o Guarani Não, também foi um sabe ser negócio ruim, né? horroroso. O Guarani também sabe O ser ruim. Otaviano Fonseca, que é um cara Foi- que acompanha a Juventude pelo Twitter, sempre está... Foi um E eles baile. comentando que estava Não, apavorado. foi um jogo que eu fiquei irritado vendo o comportamento do time do Juventude. Tá? Então, realmente, não tem explicação, ou tem toda essa explicação aí para o que foi o jogo. Mas, enfim. Aqui quem está participando com a gente do Virando o Jogo hoje é o nosso amigo Rodrigo do Iodonto, que estava ontem com a gente no Boa, jogo grande- do Grêmio. grande Ela tá figura, um comentando abração aqui pra ele. Sobre o Cristiano Ronaldo, mostra a todos que se você não é o mais talentoso, mas tem força de vontade, foco e determinação, com muito esforço você chega lá. Mas é talentoso. É? 10% do talento do Cristiano Não, Ronaldo claro, tava ninguém diz saindo. que ele não sem é, esse talento, mas- ele também não chegaria. Claro, mas O... tem cara com Então, referência. talvez no caso do Messi o talento se sobreponha É, isso. mais isso. que as outras Ele não, qualidades. atleticamente, ele é um cara franzino, Messi, no caso. Franzino, pequeno, Ele é entendeu? atarracado, Mas corre não, também, pra né? franzino Não, também mas serve. não, franzino que eu quero dizer, mas ele não é um cara forte, tipo o Kleber Gladiador. Mas por a exemplo. velocidade de raciocínio, a velocidade É, não, física claro. dele, a velocidade que ele Não. tem, isso é insuperável. Se tu fosse desenhar um atleta, quero um biotipo que nem alguém falou aqui do Bolt, né? Que é, O do Phelps. por exemplo, um piloto de Fórmula 1 tem que ser baixinho e magrinho. Porque o carro, ele é peso dentro do carro. Então, tu não vai desenhar um piloto de Fórmula 1 grande. é que nem o jockey. Mas existem... É que nem o jockey. Mas existem exceções. Mas, enfim, tu vai desenhar um atleta, tu desenharia mais parecido com o Cristiano do que com o Messi. O que não quer dizer que um não possa ser melhor que o outro, de como atleta. Né? O Brasil também perdeu outra oportunidade de Mas respirar. mas né? tem que dar graças a Deus. Respirar. Tem que o dar graças a Deus. O Santa Cruz não está ganhou naquela por querendo detalhe. fugir do... E perdeu muitos gols. Poderia ter ganho o jogo tranquilamente. o Santa Essas Cruz. últimas rodadas agora da Série B, também da Série A, tu vai ter É, agora muito time bom, desesperado. né? Né? Vai Eu ter só muito quero time desesperado. quero dizer o seguinte, ó, com todo o respeito ao Leandro Camilo, e serve para o Marcelo Oliveira também, zagueiro que se vira de lado ou de costa para a bola na hora do chute, tá fora. Ontem foi decisivo aquele que gol. o Marcelo Aquele Oliveira gol. tá fora. Aquele Tá gol fora. do jeito que o Grêmio tomou, matou o Grêmio. Não que o não. Grêmio fosse ganhar do Palmeiras. Nós mas poderia ter nós vamos tocar. enrolado mais. Eu só quero Aquele gol porque ali, o gol do Santa Cruz, apesar de todas as oportunidades, o gol do Santa Cruz foi uma vergonha. O Passou embaixo das Leandro pernas Camilo vira o rosto e aí sai um traque, só que passa pelo Meio vão das das pernas dele. Se ele está de frente, ele tira aquela bola e sai jogando. Isso. Tá? Então o zagueiro não pode ter esse medo de levar. Como é que o Cassiá dizia? Bola na bunda mata. O Cassiá é que brincava assim, Não sei. né? O Cassiá é que tem essa aí. Quando o zagueiro virava de costas, dizia, olha aqui, ó, cuidado que bola na bunda mata. Que é para o zagueiro não se virar de costas. Brincadeira. Brincadeira. É verdade. Vamos falar do Internacional. O senhor que acompanhou lá em loco. Primeiro me diga o seguinte, o que está acontecendo e que houve lá mais uma vez, o senhor tuitou isso, inclusive, do senhor Diogo, da nossa colega repórter da Rádio Galera, que está sendo hostilizada por parte dos torcedores. O que é Na isso? verdade, é a segunda vez pública, né, que se coloca. Por torcidas diferentes. Torcidas diferentes. A primeira foi do São José e agora a do Internacional. O que acontece? A Júlia Goulart, da Rádio Galera, ela faz reportagem de torcida. Sim. O que ela relatou, quando já chegou, né, aos prantos e bastante chateada com a situação, é que, mais uma vez, ela foi extremamente ofendida, né, e com palavras de baixo calão, de todo tipo, né, machismo puro. E o detalhe é que ela é persistente, porque apesar de se sentir bastante abalada, ela persiste, né? Porque ela continua voltando ao trabalho. E isso é de mérito meritório, total. sem dúvida. Mérito total. Agora, mais uma vez, o torcedor, né, tem uma atitude como essa. E como o Bavaresco bem citou, uma torcida diferente. O que é a prova de que o machismo, o racismo,
né, ele se dissemina entre Mas é curioso as que a torcidas. Renata de Medeiros, que faz torcida no Inter também, Isso. pela Rádio Gaúcha, Renatinha. eu nunca ouvi nenhum relato dela. Não, mas na Guaíba, quem é que faz a torcida? É Camila Dias e a Ananda... Ananda Miller, né? Ananda Miller. Ontem estava fazendo no Grêmio até, eu acho que é a Ananda. Ontem foi a Camila, mas normalmente é a Ananda ou a Camila. Mas Não enfim, tem registro disso também? Não, assim, de grande público falando a mesma coisa, não. Mas elas ouvem algumas coisas. eu acho que A Gracinha sempre tem. eu acho que é um sempre. provalecimento para cima da Júlia por duas razões. Talvez porque ela é um pouco mais jovem do que as outras, também não sei se tem a ver. E a segunda razão é porque ela não... Aí eu vou falar, não é demérito para ela, tá? Porque ela não tem um canhão como a Rádio Guaíba, a Rádio Gaúcha, talvez se ela tivesse, os caras teriam mais medo de fazer esse tipo de coisa. O que é Esse lamentável, provalece. né? Não estou dizendo Claro, que... te entendi. Não estou diminuindo a rádio. O pessoal, Sim, te entendi. Eu estou Você tem fazendo uma razão. leitura. Tem o pessoal razão, se pode provalece muito naquela questão do comportamento de manada, né? Não, De um tá, diz mas isso alguma vale para coisa, todas. Isso vale Entendeu? para todas. Não valeria Mas só não para existe, ela. não existe, Não, não tem... não tem justificativa. explicação. Não tem cabimento. Isso Nem tem que eu estou acabar. justificando, cara. Tem que Fazendo acabar. uma leitura. Não Que isso? existe lugar no mundo para machismo É, de nenhuma pelo espécie. amor de Deus. Ainda mais na sociedade que nós vivemos. E na sociedade Tem como cabimento. um todo, ela já é machista, né? Ah. No futebol que a gente convive, Diogo, todos vocês aqui de perto, o futebol ainda é pior. O futebol é ainda pior. O maior exemplo disso é que aqui o futebol feminino tem seríssimas dificuldades para sobreviver. É que a base histórica do futebol, ela é, né, machista e racista. Pois é, mas assim, ó, E eu não estou Mas nós- inventando. A história do futebol sim, não, nos sei, mas mostra nós já isso. temos 100 e poucos anos de futebol. E Tem que mudou. evoluir, né? E não Só mudou. que aí no Bavi de ontem É, eu vi. acontece o que aconteceu Não, com o mas- René Júnior. Então, Mas dois negros. sim, o Trellis falou, ele é colombiano, a maioria na Colômbia também é de negros. Entre dois negros. Quer dizer, não tem cabimento. A verdade é que o momento no país, no nosso país, não quer dizer que no resto do mundo Ele é não tem, conturbado demais. mas ele está assim... Só para ficar o registro, nosso presidente Edgar Vaz, da Associação dos Cronistas Esportivos, pegou e emitiu uma nota, né, de Sim, repúdio, né, às Muito agressões bem, sofridas muito bem, pela repórter muito bem, Júlia Goulart. muito bem. Não vou ler todo na íntegra. Faço aqui, minhas mas palavras dele. É uma E até É o um colega... absurdo. uma manifestação oficial de nós cronistas em relação a isso. O Rodrigo Oliveira, colega da Gaúcha, fez um texto sobre isso e Eu ele vi escreveu ali também. Olha, o pior é ler os comentários depois. Ah, não, é terrível. Porque provocou, porque... Mas sim, E as pessoas, eu comentei até e no as post pessoas, dele. e o que surpreende é que mulheres se integram também nisso. Também, tinha mulher As É mesmo? escrevendo É. isso. E aí o seguinte, quando começam a filmar, gravar com o celular, aí vem isso, aí a manada se recolhe. Comportamento. Aí falta todo o machismo, né? Aí falta a macheza nessas pessoas. Aí todo esse tipo de machismo de manada, ele é covarde. Sim. Com certeza. Assim como o comportamento, daí não só machista, o homofóbico, a perseguição. Qualquer preconceito, qualquer preconceito, ele é ele é sempre de escondido. manada. Aham, é verdade. difícil por exemplo, o sujeito racista ou preconceituoso está andando na rua, passar por uma pessoa que ele tenha preconceito contra e falar alguma coisa. Não vai falar. Sim. Vai passar reto. Mas se ele tiver com mais 2 ou 3, ele já Que alguém se fica ativar, valente. ele Por vai- Como o exemplo, fenômeno da histeria coletiva, É né? impressionante. Agora, atualmente, né, multas acontecem para as seleções. Os clubes não têm recebido essas multas. O grito de bicha, aquele Isso, do tiro a de seleção meta. brasileira agora... No Maracanã teve agora. Não, agora na Arena foi punida. E eu, A sinceramente, CBF foi as- punida pelo grito dos torcedores. As pessoas às vezes ficam nessa, né? Sempre foi assim. Não, sempre foi assim não. As coisas têm que evoluir. Claro. A gente andou a pé um dia, hoje tem Sim. carro, e as Aliás, coisas o Neymar evoluem, foi não adianta. hostilizado pela torcida do Olympique, né, de Foi Marseille expulso. ontem. Não, mas antes, quando Não, ele foi sim, cobrar sim. o escanteio, jogaram tudo. Jogaram de tudo, Até né? eu acho que banana jogaram para ele, não isso chegaram a jogar? Não me lembro. Mas é Agora, curioso, né? O futebol francês só tem jogadores negros praticamente na seleção. Sim, a maioria França como negra. um todo. Mas Não, é o mundo, é a incoerente, raça é uma negra, loucura, está né? presente praticamente Não, eu em digo, todo mundo. mas o A seleção comportamento- da Alemanha, sub-17, Sim. 90%. Sim. Né, Mas eu digo composta assim, de mas negros. como é que pode ter racismo da torcida se a própria seleção francesa... Quer dizer, por que o Neymar? Porque ele é um cara de destaque. É a única explicação Agora, nós que eu não encontro. podemos esquecer também a rivalidade, não é? Das que torcidas. existe entre Olympique Marseille... e- Não só entre Olympique, Marseille entre e Paris. Marseille e Paris. Sim, tá, é verdade. Ah, é Mas é mesmo quase assim não como justifica. Barcelona e Sim, eu Madrid. sei.
Mesmo assim não justifica. Na verdade, existe um certo... Dizem que... Qual era o objetivo? As coisas que explicam nem sempre justificam. Qual era o objetivo de atirarem coisa? Não era impedir de cobrar escanteio. Era irritar o Neymar. Conseguiram, tanto é que ele perdeu os estribeiros. Essa rivalidade é tão antiga que o Luiz XVI, aquele que foi... O 16 foi guilhotinado, né? O Luiz XV. Bom, enfim, acho que foi o 16, mas enfim, ele estava tentando fugir quando primeiro eles ficaram lá em Versalhes, semi-presos, mas não podiam voltar para Paris. Mas deixaram eles, não fizeram nada com eles. Aí eles tentaram fugir. Ele, travestido de cocheiro, e ela escondida, enfim, a Maria Antonieta. E aí eles foram, e onde é que eles foram presos? Reconhecidos. Que alguém reconheceu o rei e fez uma reverência para ele em Marseille. Os problemas vieram. O primeiro, a bola aérea, que é um problema sério, né? Já se mostrou nesse Campeonato Brasileiro da Série B, um grave problema. E mais depois, de 50% dos gols tomados do Inter foram... Exatamente. E agora o outro problema, né? Que é o que o Departamento de Futebol do Inter já assume, mas talvez não vá conseguir corrigir porque é natural, que é a ansiedade de voltar para a Série A. Falta tão pouco que os jogadores oscilam em campo por isso. Eu sinceramente, isso aí para mim é discurso de dirigente, sabe, Diogo? Não fecho com essa história mas da mesmo ansiedade. concordando que existe essa ansiedade, os resultados estão vindo também. O Internacional, o Beto Campos deixou o D'Alessandro com liberdade no primeiro esses 20 minutos. Aí quando ele grudou um jogador em cima do D'Alessandro, aí acabou o Internacional. Eu ia chegar lá, ia dizer assim, enquanto o D'Alessandro conseguiu jogar, porque o D'Alessandro sumiu, acabou o time. Aí voltou a ser aquele time que a gente conhece, daquele esporte. A gente não sabe o que é, aquilo não é futebol. Por exemplo, mas se a gente parar pra pensar, os gols do Criciúma são falhas individuais. Uma bola alçada na área... Não, mas o Silvinho no segundo tempo, cara... Aí foi o que os gols. Não, tá, mas tu não pode prender só nos gols, desculpe. Eu não vou me prender só nos gols. O Silvinho teve jogadas mais vivas para fazer o gol do que os gols, mas na minha opinião. Né? Longe da meta. Não, dentro da área. Que ele cruzou e o zagueiro meteu contra. Gente, vamos lá. Teve um período que qual foi o resultado do jogo? Se enrolou todo. Qual foi o resultado do jogo? O Internacional ganhou porque não deram um pênalti, gente. Esse jogo é também é verdade, aquele lance do Silvinho. Também. Mas olha aqui, isso aí é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Mas o que tem que o Internacional... Não estou avaliando isso. O que eu vejo assim, menos mal para o Internacional, que fora aqueles jogadores de força, e o Guto disse ontem na entrevista isso, que é o estilo do jogo, ele meio tergiversou, mas era esse o ponto. Ele tem uma reserva de qualidade. Por exemplo, saiu o D'Alessandro. Entrou o Camilo, que tem qualidade. Saiu o Potker e entrou o Carlos. O Carlos tem muito menos força que o Potker. Mas, por exemplo, o lance do gol que o Carlos fez, o Potker teve uma chance quase idêntica no primeiro tempo e não conseguiu dominar a bola. Então aí você tirou a força do Potker e botou um jogador que tem mais qualidade técnica individual, no meu entendimento, que é o Carlos. Porque fazer aquele domínio que o Carlos fez... Tem mais qualidade ou mais domínio de bola? Bom, mas o domínio de bola é uma qualidade. E tu vê que ele domina com uma perna e já bate com a outra. Quer dizer, se ele demora um pouquinho, ele não faz o gol. Não faz o gol. Então essa velocidade de raciocínio é uma qualidade, Nelson, na minha interpretação. Eu não estou discordando de ti. Ele disse que vinha se preparando psicologicamente para isso também, para quando tivesse a chance, pudesse mostrar a qualidade que ele entendia que tinha e que a família... E todo Esse momento do jogo, dos 2-0, podia ter sido 3, 4, tranquilamente. Sim. Assim como no início do segundo tempo, Depois desse lance tem uma baita defesa do goleiro do lance do Alessandro. Aí, ó. Ele dribla. Isso, pé direito. Pena que foi no direito, se fosse no esquerdo... Mas ele chutou bem igual. Não, chutou bem. O goleiro claro. foi... Só não tem a força no pé direito, né? Só não tem a força. Mas ele colocou legal. E ontem o Internacional não no contrapé ali, ele deu, ó. Não tinha uma reserva técnica que para mim é a mais importante. O Nico Lopes. Que é o Nico Lopes. Então encontrou essa teria reserva entrado o Nico e não o Carlos. Sim. Mas aí é que eu te digo, seria... Mas se o D'Alessandro faz esse gol de escanteio, esse gol olímpico... Agora aí não pode, né? Foi a falha do Dourado é igual a do Charles. A do Charles, quer dizer, aí é uma questão que o jogador está... É uma questão sistêmica. É atenção. Porque se a mesma posição o jogador falha, ele está... É sistêmico. Entendeu? Tem uma coisa no Inter também que é sintomática, né? Qual time tem o Carlos como algum jogador que nós consideramos assim, não muito útil ou em última opção? Nenhum. Na Série B? Nenhum na Série B. E o Carlos é a terceira, quarta opção. Sim. É o que eu disse aqui. É muita diferença. Agora, isso aí é muito pena. Agora, se nós...
Ele só não expulsou o Danilo aí nesse lance, porque ele não tinha dado antes o cartão vermelho para o jogador do Criciúma. Cometer um pênalti desse é como furar na zaga, é como fazer um gol contra. É uma falha de um zagueiro. Não, é um pênalti que não dá para reclamar, né? Vocês começam a concordar comigo que o Internacional tem que comprar uma zaga inteira? Mas ninguém discordou de ti, Nelson. Acho que é opções. Porque a gente está vendo que as opções não dão resultado. Pelo amor de Deus. Nós estamos falando... Só nessa zaga, quantos já giraram aí no time do Internacional? Não, e quando o time estabilizou o Klaus, se machucou. Aí o Hernando conseguiu se recuperar 2-3 esse momento do jogo, esse é um... Aí, esse momento do jogo, o Criciúma merecia ter virado. Exatamente. Foram uns 10 minutos ali em volta. Olha o lance, olha lá. Dominou com a perna direita e bateu. Mas nesse compacto aí não tem o lance que a gente comentou do pênalti. Volta ali, deve dar o replay do lance do gol, que é o mais importante. Foi bonito o gol. Internacional. Que fala do Camilo? O lançamento do Camilo é lá da intermediária do Internacional. Tem uns 40 metros. E o domínio. O domínio do Carlos domina com a perna direita. Demorou, ele já não faz. Já não faz. E no primeiro tempo, é por isso que eu digo, o Potker pode ter os seus méritos aí como jogador de força, de vigor, enfim. Até acho que ele aprimorou um pouco, porque antes ele largava a bola 10 metros na frente para sair correndo, agora ele está correndo com a bola um pouco mais próxima do pé. Não sei se é treino isso. Eu vejo assim também, o Potker, ele é um bom jogador, é um jogador interessante que eu acho que o Inter fez correto em contratar. Agora, o Potker me lembra muito as contratações do início do ano. Uma análise equivocada do estilo que o Inter teria que implementar para a Série B. Porque o grande William Potker é o William Potker da Ponte Preta, em que a Ponte Preta ela jogava é amassada e busca o contra-ataque com espaço. E o Inter não precisa. E o ano que vem, tu tem razão. No ano que vem ele vai ser extremamente importante, certamente. Depende do estilo que o Inter adotar. Se o Inter fizer um futebol de proposição de jogo... Por exemplo, no Inter ele não vai se adequar. No Inter e Corinthians, na Arena de Itaquera, tudo bem, o Corinthians vai ter que amassar. Ele vai ser Se bem que esse Corinthians aí não vai. Eu estou dando exemplo de um time grande. Mas aí eu quero como opção. Aí eu quero o Potker como opção, não como titular. Mas aí tem que ter um baita plantel para ter o Potker como opção. Mas futebol brasileiro Mas eu quero ver os nossos times aqui como proponentes de jogo. Para mim, a Série A é espaço para o Nico Lopes. Nós vimos agora um time fazer isso. O Potker daria muito certo no time do Botafogo, por exemplo. Sim. Mas ele joga reativamente, claro. Mas eu não quero. O Corinthians olha aqui. É que eu estou discordando disso. Eu acho que o Internacional... eu também acho. O Internacional não pode jogar assim. Essa é a minha opinião. Eu não quero o modelo. Não joga. Eu não quero o modelo do Botafogo para Grêmio Internacional. Claro que não, mas a Ponte Preta, o time da Ponte Preta no Campeonato Paulista era muito parecido com esse time do Botafogo. Tudo bem. Perfeito. Mas então que seja uma opção. Não só no Paulista, no Brasileiro do ano passado também. Sim, especialmente no Brasileiro do ano passado. Vamos falar do Grêmio em seguidinha. A Big Odonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Implante dentário é na Big Odonto, onde você conta com excelentes especialistas. São 7 anos de experiência comprovada. Big Odonto em 2 endereços para lhe facilitar. Tem em Viamão e em Canoas. O telefone para agendamento em Viamão, 3046-3660. E o telefone em Canoas é 3428-4332. Volte a sorrir com a Big Odonto. Vamos à mensagem do Banrisul, já voltamos. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. É isso aí, Banrisul Digital, clique e simplifique a sua vida. Bom, já vou botar de plano aqui. Me preocupou não o resultado, mas me preocupou o que Luan e Michel, 2 jogadores importantes, jogaram nessa partida. Eu acho que o Luan cansou. O Luan já estava cansado, faltando meia hora. Não, os primeiros minutos do Luan. Nós comentamos, nós assistimos o jogo juntos, eu e o Nelson. E... devem ter falado o jogo inteiro vocês. Não, até que não. Hein, jogo? Coitado de quem estava do lado deles. O Rodrigo falou mais. O Rodrigo fala bastante. Nosso patrocinador. Sim, mas tem que dar espaço para eles. Vocês têm espaço aqui
praticamente Por isso todos que a gente os dias não para falou. falar. Então, Eu fiz um comentário. Quando Agora, entrou o primeiro gol, eu digo, agora vai os 3. Você tem jeito. Apesar de concordar com o Rogério sobre essa condição de que cansaram os jogadores, eu acho que era extremamente importante 90 minutos para os dois. Não tinha outro jeito. Eles tinham que O jogar. Renato, e a gente vê ele na beira do campo, desculpe, Diogo, a gente cuidando, eu fiquei cuidando do Renato, porque o jogo, depois de um certo momento, não tinha mais o que ver, né? O Grêmio muito desorganizado e tal. E o sentimento que eu tinha do Renato é o mesmo que eu tinha como observador do jogo, que ele, por exemplo, eu precisava tirar o Luan, eu precisava tirar o Michel. Mas não dava, entendeu? O Palmeiras foi melhor. Desde o primeiro tempo. O primeiro tempo foi equilibrado. O Grêmio poderia ter saído na frente. Mas o Palmeiras teve um ainda... erro de arbitragem clamoroso, impedimento, o impedimento do Bandeirinha aquele, Era gol aquilo ali. Mas fosse o time titular do Grêmio, teria sido um jogo totalmente diferente. Porque o Palmeiras não é o bicho. Não, mas tem que também tratar só esse ganhou jogo de 2. como o Grêmio tratou, Isso. O Grêmio tratou esse jogo como um jogo treino em quarta-feira. Treino. Mas é um jogo assim, se der pra ganhar, vamos ganhar. É mais ou menos como o jogo lá contra o Corinthians. Se der pra ganhar, vamos ganhar. O Grêmio foi titular. Se ele tivesse esse pensamento de se der para ganhar, vamos ganhar, ele não teria feito a substituição do jeito que fez. O quê? A substituição que o Renato fez. Mas a substituição, olha aqui, ó, vamos lá. Qual delas? No jogo, quando machucou o zagueiro? Ah, sim. Não, mas dali ele não teve. Mas o problema não é a substituição ali. Ali foi a formação do banco. Ali é a formação do banco. Tá? Ele seria posto titular no banco. Tu não tem nenhum zagueiro, certo? Poderia ter colocado um dos titulares no banco. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Mas aí eu vou voltar. Aí eu vou voltar. Deixa eu terminar, Rogério. Aqui, ó. O que ele tinha? Ele tinha que botar alguém no lugar do zagueiro que machucou. Ok. O que ele vai fazer? Ele tem o Marcelo Oliveira jogando na dele, que é a lateral esquerda. Sim. Vou deslocar ele pro. Que ele já jogou de zagueiro. Só que ele tem no banco. Ele tem no banco quem? Ele tem um lateral. Ele tinha o Conrado. Mas ele não quis botar. Que é o Conrado. Tudo bem. Mas é que joga lá. Outra coisa, o Jailson já jogou de zagueiro. É isso que eu ia falar. Eu achei que ele ia direto com o Jailson na zaga. Exatamente. Eu acho que aí foi o equívoco do Renato. Mas enfim, se a gente colocar em equívoco, eu posso considerar que ele simples trocar o Everton para o segundo tempo, o Everton começando do lado oposto, trocar de lado com o Arroio. Foi um erro também. Foi um erro porque ele estava mal, porque naquele momento ele estava mudando, inclusive, aquele lado esquerdo da defesa do Grêmio. E o Everton jogou bem o primeiro tempo. Eu acho que a avaliação do resultado do Grêmio... O Everton foi o melhor jogador do Grêmio. A avaliação do resultado do jogo do Grêmio, ela é... Aí é que eu quero chegar. O resultado, por isso que eu digo que para mim houve a semelhança, vamos dizer, daquele pensamento. Se der para ganhar, ganhamos. Se não, nós vamos segurar. Foi assim contra o Corinthians. E contra o Palmeiras, até estava legal. Só que aquele gol, a gente vê a expressão do Renato. Depois daquele primeiro gol, do jeito que foi, o Renato sentou, ficou sentado. O teu pensamento, que se der para ganhar, vai até a substituição. Quando ele fez a substituição, ele abdicou de ganhar o jogo. Não, mas assim, ó, eu não vejo que ele tenha abdicado de ganhar o jogo ali. Eu acho que ele fez a alteração. Mas se tu pensar, Nelson, o Palmeiras também já vinha tendo oportunidades. Mas ele não tinha nenhuma conclusão no gol, o Palmeiras. Mas o Bavaria nenhuma no primeiro tempo. Mas essa conclusão foi da onde? O Dudu chutou lá de intermediária. Eu só quero dizer que o Palmeiras não teve tanto assim. O Grêmio até, na minha opinião, no primeiro tempo foi mais perigoso. O que aconteceu? A gente está se apegando a um jogo que não importa. Mas é isso que eu quero chegar. Para mim, mas para mim, não importa o que aconteceu, não importa. Só um minutinho de terminar de falar, gente. Tem uma outra questão. Nessa substituição equivocada que o Renato fez, o treinador do Palmeiras colocou o Keno do lado direito. Isso, mas não importa. Mas se fosse Conrado ou se fosse esse menino que foi colocado, dava a mesma coisa. Para mim, então ele vai botar time misto. São dois objetivos claros do jogo de ontem. Dois objetivos claros. O primeiro deles tem jogo. Vamos descansar todos os titulares. Claro. E um outro objetivo. Por isso que não tinha zagueiro. Por isso que não tinha zagueiro no Michel tem que jogar e Luan. Era ritmo para os dois. Deu o teste final. O resto, analisar taticamente é complicado. Claro. O Arroio tá fora, então. Tá fora? Não, ele disse isso. A única coisa que, né, também, observar que o Renato falou foi: esse jogo pode não ter escalado ninguém, mas pode desescalar. Ele falou isso. Arroio tá fora. Porque aí tem que pensar, a leitura foi a gente tem que essa pensar minha. O seguinte: o Grêmio levou 11 titulares para Guayaquil, mais 14 jogadores. 7 ficam no banco e 7 ficam fora.
Tendo em vista que uma vaga das 7 de goleiro, o Paulo Vitor está no banco. Perfeito. Faltam 6. Isso. Dessas Vai ter 6, um lateral. Thierry é outro. O Thierry é um. É certo. Léo Moura é certo. Já não Porque sei. joga em mais de uma. Claro que sim. Léo Moura Ele pode joga jogar. no meio e na lateral. Léo Moura. Everton ou Fernandinho certo. Mas Não, Fernandinho no time. Não, aí é que tá. Fernandinho titular, o Everton é outro certo. Jailson. Tá. Certo. Jailson ou Michel no banco. Não, Jailson Não, e Michel vai ser Cícero. titular. Ok. Acabou. Michel Jailson vai e ser Cícero. titular. Eu não sei. tá bom, Mas o Jael... Não, são Jael. 6, mas o goleiro... E o Jael? São 7. Tu falou, é o goleiro mais 6. Ah, perfeito. Jael. perfeito. Eu não sei. Cícero e Jael. Eu não sei se o Renato vai escalar os dois para começar a partida de Vai, quarta-feira. vai. Ontem eu Michel ouvi- e Luan? Porque, Acho que vai, acho que vai. porque o desempenho, apesar do Michel ter feito gol, Não, o mas jogou bem desempenho no primeiro tempo. Mas Ontem ele já eu dá ouvi- outra dinâmica. Ontem eu ouvi Michel dois... foi muito abaixo. Não. Muito Tá, em abaixo. relação a ele Não, mesmo. ok. Mas é um Mas cara ele que tá jogou bem no voltando primeiro tempo. muito Tem abaixo. que Agora, considerar. ontem Mas é ouvi- por isso, por estar voltando. Eu não sei se o Renato não Tu vai acha que ele não estaria começar. Jailson? Daí não teria Eu acho que escalado ele os dois começa aí. com o Jailson. Acho que daí não teria escalado Eu os dois acho ontem. que vai o time espinha dorsal do Grêmio. É o titular Michel, com o Fernandinho. Aí Michel, que tá. Arthur, Eu Luan, concordo e Fernandinho, discordo. Considerando o e Fernandinho titular, é o time titular do Grêmio. Eu É isso. concordo É isso, e discordo é isso. só devido Que tu ontem. desconcorda? Não, ontem eu ouvi 2 debates depois do jogo, tá? Um na Rádio Gaúcha. Eu não ouvi e nada outro- para não mudar minha opinião. Um na Rádio Gaúcha e outro na Rádio Guaíba. Eu não tinha pensado isso, mas os 2 debates propuseram a mesma coisa. E aí... Está fiscalizando a concorrência. é isso que tá fazendo. Não. É? E aí a minha cabeça começou a pensar também assim, porque se tá todo mundo pensando, talvez possa ter um pouco de ideia. Qual é a ideia dos 2 debates? Que a dúvida para eles impuseram essa dúvida, é entre Fernandinho e Cícero. Pode ser. Não, na esquerda, entre Fernandinho e Cícero. Mas aí Mas o Cícero não vai Para jogar pro com lado do campo. 4 jogadores de mas defesa. aí o Cícero Grêmio vai não perder, vai que pro nem lado tu do falou. Se ele mexer no time para fazer o que tu tá dizendo, se esse debate que tu falou, por isso que eu não ouvi, graças a Deus, eu não teria nem dormido. Cara, se ele fizer isso, Não, mas eu gostei. se ele fizer isso, o Grêmio vai perder o jogo. Mas eu gostei da proposição. antes, Eu gostei da vai proposição. Eu perder, discordo aliás, vai totalmente entregar o o Cícero jogo. titular, não dá. O Cícero titular Não, eu não tem vejo como. titular. Poderia ser titular, mas não nessa função que tu tá falando. Não, e não agora. Se vale pro Michel não ter ritmo, o Luan não ter ritmo, Mas uma linha que de dirá o 4, Cícero? mas eu não duvido, assim, eu não duvidei tanto e não achei uma coisa tem uma louca, coisa, Diogo. porque o Renato já propôs linha de 4. Só que o Cícero só foi testado em 3 posições, tu acompanha as treinos. Sim, é, e nenhuma foi delas é foi- sempre no centro. Exato. Ele foi até de centroavante Ele não vai testado. inventar, então, ele não vai Ele foi inventar. testado de falso 9, de meia na do Luan e de volante. Ele prefere, agora, na altura da carreira, na idade, ser um volante. Então eu não acredito Que é mais difícil, né? que ele vá utilizar o Renato, utilizar o Cícero pelos lados. Porque se tem uma coisa que o Cícero não tem é intensidade e velocidade. Ele vai bem nos treinos, ele marca bem, ele toca a bola, ele tem um toque diferente dos outros, mas intensidade ele não dá nenhuma. Tá, mas aí ele pode deixar, de repente, aberto o Arthur pelo outro lado. O Ramiro Mas eu não, pelo lado. assim, Mas aí o que eu o Matheus pensei, falou, vai mexer em várias O que eu posições. pensei- Não, aí eu digo antes, eu posso mudar o palpite daí? Se o time for esse. o que eu pensei a partir dessa proposição, que o Grêmio poderia ter o Michel na frente da área, né, ajudando o Bruno Cortez, muitas vezes. Sim. 2 jogadores de frente a eles, que seriam Arthur e Cícero, o Ramiro aberto pela direita e o Luan com liberdade para trabalhar pelo Sim, lado como joga esquerdo o pro Inter, meio. mais ou menos. Exatamente. Como joga mais ou o menos como joga o Inter. Mas E aí, é muita o mudança. Eu acho, mas é eu mexer acho. demais. O Grêmio já encontrou, jogou assim, mas é contra mexer. o Corinthians, o Grêmio teve o controle do jogo. Embora, assim, tu vai me dizer assim, não, teve chance, teve 2 chances claras. Sim. Mais que o Corinthians. Não, eu acho que o ideal, a o do ideal é Jael manter. e a bola na trave. Foi uma bola parada, mas foi uma chance clara. O ideal para mim é manter o E que tá. controlou o jogo. Se o Grêmio conseguir controlar o Barcelona, eu acho que o Grêmio, como o Barcelona é pior que o Corinthians, na minha opinião, é menos time, E o forte do Barcelona o Grêmio é fora. consegue até ganhar o jogo. Olha aqui, ó. Vamos aos nossos telespectadores ver se eles estão com o nosso debate também aqui, ou que nem o Bavaresco que não queria ouvir nada. Rogério, boa tarde. Por que o Renato insiste no Jael? Ele está de brincadeira, diz o Ney Reinhardt, mas do bairro Floresta, em Porto O Alegre. Jael, ontem a gente descobriu a analogia do Jael, né? Aham. O Jael o Renato- correndo com a bola é muito parecido com o Geraldão que jogava no É Inter, que o jogou no Renato Grêmio. ele insiste Muito no parecido. perfil de jogador e não na qualidade em si do Jael. E depois a O perfil do explicação Jael. foi essa, né? É no perfil. O Tiago, boa tarde a todos. Acho que o Cristiano Ronaldo vai ganhar e cada vez
fica mais difícil para o Neymar ganhar. Pela idade, já estão surgindo novos jogadores, como o próprio Gabriel Jesus. O Mbappé. E o Kevin. Kevin De Bruyne. Sim. Joga demais. O De Bruyne já não é tão novo, já está nos 25. Mas acho que o Neymar é que é novo. O Fernando de Gravataí. Rogério, a soberba impera não ter nenhum zagueiro no banco. Pensar que Marcelo Oliveira é a solução e colocar um volante na lateral e tendo o lateral na reserva. E sem falar tentar empurrar o Jael goela abaixo. Espero que o estoque de besteira tenha acabado. Ídolo sempre vai ser, né? Fala o Fernando de Gravataí a respeito do Renato. Boa tarde, amigos. Penso ter... Meu Deus, Mauro Lau. Não dá para ir tudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Mauro Lau. Enquanto tu lê aí, Rogério, vai. O Eurico Cibeira diz assim, brilhante o programa, Rogério, parabéns. Eu tenho que falar. Eurico Cibeira, meu amigo, postou hoje uma foto, churrasco de domingo. Eu não pude perder a piada, né? Corri o risco de perder o amigo, né? Postou só hoje o churrasco de domingo, que era para não ter nenhum penetra. Claro, não convidar ninguém. Risco, né, tenente? Se é na hora, alguém aparece, né? Grande abraço para o Eurico Cibeira, mais conhecido como Tenente. Olha, o Paulo Garavella aqui, nosso colega, né, cinegrafista. Que joguinho fraco de ontem, time mediano este do Grêmio, que jogou ontem, disse ele por aqui no Facebook. Mediano é elogio. Francisco Juba, Grêmio, se continuar jogando desta maneira, não se classifica entre os 7. É vergonhoso, o time perdeu referência sem os titulares. Time misto ou reserva nunca se acerta. Mas aí o Flamengo jogou com os titulares contra o São Paulo, tomou 2-0. Eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Assim como eu acho que se o Grêmio jogar com esse time, não precisa nem jogar o jogo de volta, vai ser eliminado. Eu também acho, e tenho certeza, e vou dizer aqui, que é quase impossível o Grêmio não estar na Libertadores. Sim. Porque os adversários que podem tirar a vaga dele, que são Botafogo e Flamengo, são times fracos. E vão... Olha aqui, ele precisa de 3 vitórias. E ainda os outros que estão atrás com poucas vitórias, como Flamengo e Botafogo. O Mauro Lau está falando a respeito do jogo do Internacional, né? Que ele pensa que é uma questão de lógica e tempo, o acesso à Série A. Haja visto o exemplo de sábado, em que complicamos um jogo quase ganho. Só vencemos porque a qualidade inferior do adversário que não soube aproveitar as suas oportunidades. E aí ele disse, penso que é imperioso buscar o Roger ou o Jair Ventura para não reeditar 2015 e 2016. São dois treinadores totalmente diferentes. Um prega o jogo de um jeito e outro do outro. São duas filosofias completamente distintas. Mas enfim, os dois são ótimos. Mas o Roger me agrada. Mas eu não sei se o Jair tem essa filosofia por princípios ou por necessidade. Pelo material humano. Mas tudo bem, eu concordo contigo. Mas, e aí, como é que vai ser? E ele fala tu vai contratar ele? Claro, como o Eduardo Batista. O Eduardo Batista é muito bom. Agora vamos dar um elenco como foi o do Palmeiras nas mãos dele. E ele não foi mal, né? Mas, comparando com o Cuca, ele foi melhor que o Cuca. Faltou paciência com ele também. Outra coisa que o Guto Ferreira não pode decolar voo com esse time, por quê? Porque não tem material humano ou porque não consegue fazer o time jogar? Não sei. Não, porque não tem material humano para fazer jogar. Eu acho que ele mesmo disse isso. Exatamente. Não tem material humano. E é aqui o que o Mauro está falando. Se tu der as ferramentas certas pro Guto, será que eu não faço? Eu acho que o Guto, na minha opinião, o Guto merece o prêmio de permanecer o ano que vem. E o prêmio dele vai chegar. Tem um contrato. Só não pode perder 2, 3 no gauchão e daí já. Ontem o pessoal da Guaíba mesmo estava falando, fizeram um levantamento lá, de quais os treinadores que conseguiram subir seus times e ter sucesso depois. Só teve um. Marcelo Oliveira. 2 vezes, Mano Menezes. 2 vezes. Marcelo Oliveira não. Mas esse não vem que subiu e teve sucesso. Esse não vem porque já renovou com o Cruzeiro. E outra coisa que o Mauro diz aqui é a questão da qualidade, que a gente pode pensar para o Internacional o ano que vem. É jogar Camilo e D'Alessandro junto, dividindo a função de criação. Já falamos sobre isso, mas o debate é longo aí. Dividindo a função, né? Posso fazer a dedicatória do programa? O Lucas pode, mas boa tarde todo. Quero ver quem é o bom de charadas aí. O que os times catarinenses tiveram nesse fim de semana em comum, tanto os da A quanto os da B? Faço ideia. Cadê a resposta, Lucas? Não mandou a resposta? Não, o Chapecoense ganhou. O Chapecoense venceu. Eu não sei. Não sei. O Lucas vai ter que nos mandar. O Avaí ganhou. Ganhou fora, né? Tem que nos mandar a resposta depois. O que é para encerrar o programa? Dedicar o programa, minha esposa está de aniversário hoje. Vera Bavaresca, um grande beijo. Vera, parabéns, felicidades. Vamos todos à noite lá, então, comemorar. Minha irmã Manuela também está de aniversário. Também?
que beleza. Que horas é o Cordeiro? Então eu quero mandar um grande abraço para um amigo meu que eu convivi na Copa de 94, depois que hoje está aniversariando. Edson Arantes do Nascimento. Pelé de aniversário hoje. Tá bom. Gente, muito obrigado, Guti. Obrigado pela presença mais uma vez. Amanhã estaremos de volta, 13h ao vivo aqui pela TVU com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. No Controle é o primeiro talk show do Rio Grande do Sul. O jornalista Ico Thomas coloca toda a sua desenvoltura, bom humor e experiência nas mais diversas entrevistas que acontecem aos sábados nos estúdios da TVU. Convidados irreverentes, descolados e com muita história boa para contar.